Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Meu nome é Wanda Rocha e esse é o nosso quarto vídeo. Antes de começar, quero pedir que você dê o like e ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos, beleza? Curta, comente e compartilhe sem moderação com os amigos. Deixe suas dúvidas também, se você tiver, pois assim você contribui para que mais pessoas assistam os vídeos e para o crescimento do nosso canal. Conto com a sua colaboração, tá bom? Devemos destacar que a obra de Kardec não é obra básica, não é não. A obra de Kardec é obra fundamental e de onde emana todo o conhecimento espírita. Hoje falaremos também sobre 2 artigos da Revista Espírita que têm ligação com o tema abordado neste vídeo. E hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante para o Espiritismo, que é a mediunidade, através de um breve apanhado sobre o 2º livro da codificação kardeciana, que é o Livro dos Médiuns, e que traz um subtítulo que muitas pessoas nem notam, que é Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Publicado em janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns lançou as bases do que Kardec chama de espiritismo experimental. Mas, Wanda, você pode se perguntar e me perguntar, o que é espiritismo experimental? Espiritismo experimental nada mais é do que a prática mediúnica. E o Livro dos Médiuns contém o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades que podem encontrar na sua prática e também é a continuação de Livro dos Espíritos. Isso mesmo. E é por isso que logo na introdução de O Livro dos Médiuns, Kardec recomenda que o Livro dos Espíritos seja lido antes, porque ele traz conceitos fundamentais para que o Livro dos Médiuns seja melhor compreendido. E o Livro dos Médiuns está dividido em 2 partes. Na primeira parte, intitulada Noções Preliminares, Kardec trata sobre a existência dos espíritos, retira os fenômenos espirituais do campo do maravilhoso e do sobrenatural e fala do método utilizado por ele para estudar o espiritismo. Já na segunda parte, o livro entra no assunto propriamente dito e trata de todos os tipos de manifestações espíritas, os diferentes tipos de mediunidade, formação dos médiuns e outros assuntos correlatos. E você pode se perguntar e também me perguntar, mas Wanda, para que serve esse livro afinal de contas? Esse livro, o Livro dos Médiuns, indica os meios de desenvolver a faculdade mediúnica e dirigir o emprego da mediunidade de maneira proveitosa quando existir a faculdade. E quem disse isso foi o próprio Kardec na introdução de O Livro dos Médiuns. Mas este, porém, não é o único objetivo que Kardec se propôs com a edição desse livro, não. Através do Livro dos Médiuns, Kardec vai ensinar também a maneira correta de conversar com os espíritos e como obter boas comunicações. Então, esse livro não se destina apenas aos médiuns, mas também aos evocadores, que era como Kardec chamava, na época, os dirigentes da sessão mediúnica. E os dirigentes da sessão mediúnica são as pessoas que conversam com os espíritos quando estes se manifestam através dos médiuns. Antes de lançar o Livro dos Médiuns, Kardec havia publicado um livro chamado Instrução Prática, com o objetivo de guiar os médiuns, mas a edição foi esgotada e Kardec não mais publicou essa instrução prática, porque ele não considerou a obra bastante completa para esclarecer todas as dificuldades que possam ser encontradas ao lidar com a mediunidade.
A edição que nós usamos do Livro dos Médiuns é a segunda, que é muito mais completa do que a primeira e que foi corrigida com um cuidado especial pelos próprios espíritos, que lhe acrescentaram um grande número de notas e instruções do mais alto interesse. Como eles reviram tudo, aprovando ou modificando à vontade, pode-se dizer que o Livro dos Médiuns é, em grande parte, obra dos próprios espíritos, porque a intervenção deles não se limitou apenas a alguns artigos que assinaram. É o que diz o próprio Kardec também na introdução de O Livro dos Médiuns. E qual o objetivo do Livro dos Médiuns? O objetivo do Livro dos Médiuns consiste em indicar os meios de desenvolver a faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira proveitosa quando existir a faculdade. Aqui, no Livro dos Médiuns, Kardec faz um estudo sobre os vários tipos de mediunidade, como psicografia, vidência, intuição, cura, mediunidade de efeitos físicos e outras. E Kardec faz esse estudo por meio de um método. Através dos fatos, ele chegou à teoria. Foi assim que ele procedeu. Ou seja, primeiro ele observou e depois escreveu a teoria. E para isso, teve que se dedicar a um trabalho assíduo durante muitos anos e fazer milhares de checagens e observações para trazer à tona esse tratado magistral sobre a mediunidade. E é por isso também que esse livro é considerado ainda hoje o manual explicativo mais completo sobre as comunicações com o mundo espiritual e de como os médiuns devem lidar com a mediunidade de maneira ética. Mas o que eu quero dizer com lidar com a mediunidade de maneira ética? É muito simples. É não vender a mediunidade, é não usar a mediunidade como moeda de troca, porque a mediunidade não é para ser comercializada como um produto qualquer. Portanto, o médium não deve viver da sua mediunidade como fazem uns e outros, que põem a mediunidade a serviço de quem quiser, fazendo dela um produto a ser comercializado. Essa prática não era aprovada por Kardec e nem é aprovada pelo espiritismo kardecista. O médium também não deve fazer da mediunidade um espetáculo, buscando através dela ganhos secundários como fama, poder e admiração. Não temos que ter veneração a nenhum médium, porque um médium é um ser humano, um espírito em evolução como qualquer um de nós e, portanto, falível. Vamos nos lembrar sempre disso. Todos nós somos falíveis, o médium também é. A mediunidade é o ponto de partida da doutrina espírita e parte essencial do espiritismo, pois sem os espíritos e sem a comunicação com o mundo espiritual, a doutrina espírita não existiria. Então, a mediunidade é a parte fundamental do espiritismo, pois, como te contei no primeiro vídeo, quem foi Allan Kardec, tudo começou com o fenômeno das mesas girantes. Lembra? Se você não lembra, volte e assista novamente o primeiro vídeo do canal. Vou deixar o link em algum lugar aqui da tela, tá bom? Mas como eu ia dizendo, não é possível entender o espiritismo sem falar sobre mediunidade. E uma das grandes contribuições de Kardec foi a de fazer um estudo profundo, racional e crítico do que é a mediunidade, de como ela funciona e de como lidar com ela. Nós sabemos que a mediunidade não é exclusiva do espiritismo. Não é não. A mediunidade é um fenômeno universal, antigo e sempre existiu na história humana. A Bíblia, por exemplo, está repleta de fenômenos mediúnicos que se deram na antiguidade, desde Moisés, com a feitura das tábuas dos 10 mandamentos e tantas outras passagens bíblicas que mostram claramente que há fenômenos mediúnicos na Bíblia.
E aqui cabe um parêntese. Kardec sempre falou da história do espiritismo na antiguidade. Na Revista Espírita de abril de 1858, tem um artigo intitulado O Espiritismo entre os Druidas, em que ele trata do espiritismo também na antiguidade, porque o termo espiritismo não está restrito apenas ao espiritismo estudado por Kardec no século XIX, não. O termo espiritismo tem um alcance muito mais amplo para os pensamentos, fatos e doutrinas resultantes da intervenção dos espíritos no mundo material em todos os tempos. É o que Kardec nos diz no artigo Espiritismo Retrospectivo, que também está na Revista Espírita de junho de 1868, quando ele afirma que podem compreender-se sob o título geral de Espiritismo Retrospectivo os pensamentos, as doutrinas, as crenças e todos os fatos espíritas anteriores ao espiritismo moderno, isto é, até 1850, data na qual começaram as observações e os estudos sobre esses tipos de fenômenos. Mas foi em 1857 que essas observações foram coordenadas em corpo de doutrina metódica e filosófica. Temos então que Kardec chama a atenção para uma divisão na história do espiritismo. Antes de 1850, temos o espiritismo antigo, mas a partir de 1850, temos o espiritismo moderno, data na qual começaram as observações e os estudos sobre esses tipos de fenômenos. Porém, não foi senão em 1857 que essas observações foram coordenadas em corpo de doutrina metódica e filosófica deixada por Kardec, e aí é que surge então o espiritismo filosófico. Portanto, os acontecimentos espíritas são acontecimentos que vêm de longa data e dessa maneira mostram que o espiritismo, enquanto fenômeno, é muito antigo e está em todas as religiões. E nos diz Kardec que dessa forma encontramos traços da doutrina espírita por toda parte, provando que o contato com o mundo dos espíritos acontece desde sempre na história da humanidade. No entanto, nem antes e nem depois de Kardec, ninguém havia feito um estudo tão completo sobre a mediunidade, retirando dos fenômenos mediúnicos a ideia de algo sobrenatural e restrito apenas ao poder de pitonisas e adivinhos. Pitonisas? Wanda, me explica aí o que é pitonisa. É o seguinte, pitonisa era uma espécie de profetisa ou vidente que possuía o dom da profecia. Muitas vezes essa mulher era explorada por seus senhores para ganhar dinheiro com suas predições. Mas dito isso, voltemos ao nosso assunto. Podemos dizer que com Kardec, no que toca ao estudo dos fenômenos mediúnicos, temos também um divisor de águas, porque Kardec coordenou um estudo complexo e profundo. O Livro dos Médiuns tem ao todo 32 capítulos, e no capítulo 14, Kardec sabiamente define o que é médium, nos dizendo o seguinte: médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. Está muito bem explicado, não é? Kardec traz uma nova percepção sobre a mediunidade, a de que esta é natural no ser humano. Ser médium, então, não é privilégio nenhum, porque todos nós somos
médiums em algum grau. E ao definir o que é médium, Kardec naturaliza a mediunidade como uma faculdade física inerente ao ser humano. E ponto final. No Brasil, é muito difundido no meio espírita a ideia de que o médium é alguém que pediu a mediunidade como forma de resgatar débitos do passado, porque errou muito, porque é um espírito endividado, etc. e tal. Como nós vimos na definição de Kardec, não tem uma linha sequer sobre a mediunidade ter esse aspecto punitivista. E nunca é demais dizer que Kardec fez tudo isso no século XIX, sem eletricidade, à luz de velas, sem internet e sem telefone. Tudo isso ali, na pena de ganso, no tinteiro. Podemos dizer que o homem era um gênio. Antes de encerrar, quero agradecer sua audiência e pedir que você dê o like, ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos, beleza? Curta, comente e compartilhe sem moderação com os amigos, deixe suas dúvidas, pois assim você contribui para o crescimento do nosso canal. Conto com a sua colaboração, tá bom? Vale lembrar que você encontra as obras de Kardec aqui na descrição do vídeo, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!